jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Privilégio maravilhoso que temos de prestar culto ao nosso Deus. Vamos dar início neste momento, ouvindo a voz do nosso Deus por intermédio da sua bendita palavra. Para tal, convido que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Eu estarei lendo dos versículos 18, do versículo 18 até o 26. A palavra de Deus nos diz: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei por que o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal.
Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que esse ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Oremos nesse momento, em adoração e louvor a nosso Deus. Senhor, nós estamos prestando culto a Ti, Senhor. Nós não temos, por nós mesmos, não temos condições de fazê-lo. Suplicamos, prepara os nossos corações para que possamos prestar um culto que somente a Ti é devido. Faz com que não venhamos nos distrair com outras coisas externas, Senhor, mas que estejamos focados em aprender tão somente a Tua palavra, em adorarmos o Senhor. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes. Nós Te louvamos por tudo que és. Mesmo sendo um Deus glorioso, Te preocupas conosco. Permites que nos aproximemos de Ti. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. No nome de Jesus, pelos méritos dEle, é que o fazemos. Amém. Convido para abrirmos agora os nossos hinários no hino 177, Firme nas Promessas. 177, Firme nas Promessas. Pelos séculos do seu
Abramos agora a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38, a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é um momento propício, irmãos, para nós confessarmos os nossos pecados, inclusive muitas vezes ficamos inquietos, muitas vezes colocamos outras coisas em primeiro lugar e não as coisas, aquilo que agrada o Senhor. Estejamos nesse momento, em alguns momentos em oração silenciosa, confessando os nossos pecados, e após alguns instantes eu vou pedir que o nosso irmão Constantinos faça uma oração em voz audível. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo agora, Senhor, de sermos ministrados, como foi lido no texto, Senhor, a boa parte, a melhor parte. Trabalhe em nós, Senhor, aquieta agora, nesse momento, as nossas mentes e corações, para que possamos ser, Senhor, abastecidos pela Tua mensagem, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que seja, Senhor, o momento em que verdadeiramente, Senhor, nos quebrantemos, Senhor, pela Tua majestade, pela Tua grandeza, Senhor, e que possamos entender, Senhor, que o Teu amor nos atinge, Senhor, nos atinge com perdão, com conserto e com o renovo, Pai. Trabalha, Senhor, agora na vida de cada um de nós. Opera, Senhor, maravilhosamente, Senhor, milagrosamente, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, nas nossas vidas. Amém, que sejamos, Senhor, revestidos, que sejamos, Senhor, trabalhados, que sejamos, Senhor, ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, através, Senhor, da vida do pastor, que sejamos agora, Senhor, acolhidos, Senhor, nessa mensagem. Trabalha, opera, Senhor, e abençoa-nos, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos agora a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, dos versículos 4 a 9. Filipenses 4, a partir do versículo 4, a palavra de Deus nos diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos mais uma vez. Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Colocamos as nossas inquietações diante do Senhor. Colocamos as nossas dificuldades diante de Ti. Nós nos colocamos por completo em Tuas mãos, Senhor. Suplicamos pelas nossas próprias vidas. Fortalece a nossa fé em Ti a cada dia. Firma os nossos passos, ó Deus, para que possamos fazer a Tua vontade. Abençoa as nossas famílias. Colocamos diante de Ti também a Tua igreja, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, e de uma forma especial colocamos também aqui a IP Casa Verde. Abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, cuida de cada um nesse período de isolamento, supre cada necessidade, Senhor. Cuida da saúde de cada um. Tem misericórdia também da nossa pátria, do estado aqui de São Paulo, e do mundo como um todo diante dessa situação tão difícil que temos passado. Abençoa para que, diante dessa situação, Senhor, a Tua igreja possa brilhar, que a Tua igreja possa fazer diferença, inclusive nas redes sociais, que nós possamos influenciar com o bem e não sermos influenciados com aquilo que vai contra a Tua vontade, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti. Abençoa o restante desse culto. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino 120, Dependência. Hino 120. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre, oh, dá-me Tua bênção. Aspiro
Abramos agora a palavra de Deus no Salmo de número 103. Salmo 103. Salmo 103, eu estarei lendo dos versículos 1 até o 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte, o título nos diz, Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Novamente o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Louvado seja Deus por isso, Deus que se preocupa conosco, que cuida de nós, que está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Oremos agora em gratidão a esse nosso Deus maravilhoso. Para essa oração eu convido o nosso irmão presbítero Sidney. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ainda na sua presença, Senhor Deus, queremos te louvar, te bendizer, Senhor Deus. Agradecidos, ó Pai, pela liberdade que temos de chegar até Ti, Senhor Deus. Agradecidos, Senhor Deus, por sermos ainda miseráveis, Senhor Deus, o Senhor deu seu único Filho para morrer por nós, ó Pai. Somos agradecidos a Ti, ó Pai, porque podemos sentir Teu Espírito Santo trabalhando na Tua igreja, Senhor Deus, e temos visto principalmente Teu Espírito Santo agindo sobre a igreja de Casa Verde, ó Pai. Abençoa todos os irmãos da Casa Verde, Senhor Deus, todos os irmãos que estão assistindo esse culto, Senhor Deus, Sim, Senhor. E pela face da terra, ó Pai. Sabemos que para tudo o Senhor tem um propósito, Senhor Deus, que é o louvor e a Tua honra, ó Pai. Amém. E como servos Teus, Senhor Deus, estamos dispostos, Senhor Deus, a Te louvar e a Te bendizer e Te servir, Senhor Deus. Obrigado pelas nossas vidas, abençoa cada lar que vai estar aqui assistindo essa palavra, Senhor Deus, que Seu Espírito Santo esteja invadindo cada lar, ó Pai. Amém, Que o Jesus. Senhor possa estar abençoando o pastor, ó Senhor, fazendo dele apenas instrumento, Senhor Deus, para transmitir a Sua mensagem, ó Pai. Sim, Senhor. Obrigado pela vida dele, pela vida da família dele, Senhor Deus. Obrigado pela nossa igreja, Senhor Amém, Deus. Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando como tem feito, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, convido agora que abram as suas Bíblias no Salmo 127 para a mensagem desta noite. Salmo 127. Salmo 127, eu creio que esse salmo tem uma mensagem muito relevante para nós hoje, porque diante dessa situação de pandemia que estamos passando, eu creio que esse salmo ele é bastante relevante por esse motivo. Um outro motivo, nós estamos no mês da família, o salmo também traz uma mensagem nesse sentido. E um outro motivo de relevância para a mensagem nesse salmo é que hoje é terceiro domingo, dia do jovem presbiteriano, e essa mensagem tem tudo a ver com os jovens também. Então vamos ler esse texto, Salmo 127, que nos diz o seguinte:
Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos mais uma vez, meus irmãos, para que Deus fale conosco. Deus edifique as nossas vidas nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Suplicamos que eu seja tão somente um instrumento para transmiti-la com clareza, com fidelidade. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos exorte, que o Teu Santo Espírito, por intermédio dele, sejamos encorajados, edificados e transformados. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos Teus filhos. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Que eu fale tão somente a Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Muitas vezes, nós costumamos dizer que sentimos falta de quando éramos crianças. Eu sinto falta de quando era criança, porque eu não tinha as preocupações, não tinha tantas coisas para me preocupar, tantas responsabilidades, tantas questões dessa vida. Então, nós muitas vezes costumamos dizer, que saudade de quando eu era cristã, quando eu era criança. O fato é que a nossa vida ela está cheia de responsabilidades. Os adolescentes e os jovens, hoje, inclusive, dia que comemoramos o dia do jovem presbiteriano, e os adolescentes e os jovens já começam a precisar planejar o futuro. Quando chega essa fase da vida, eles precisam tomar uma atitude. O que irão estudar, com quem irão namorar, com quem irão casar, principalmente o jovem cristão, ele precisa pensar nessas coisas. E alguns precisam começar a trabalhar cedo, para ajudar os seus pais também na questão, no sustento da casa. E quem se casa vai ter a preocupação com outras responsabilidades. Vai ter muito mais responsabilidade agora. Onde vai morar? Se vai alugar uma casa, um imóvel, um apartamento, ou se vai comprar. E independente do que acontecer, se alugar, vai ter que se preocupar agora, que todo mês tem que pagar o aluguel. Se comprar, provavelmente terá que pagar as prestações, o financiamento, e depois terá que planejar outras coisas. Além disso, tem as despesas do dia a dia. Tem que fazer as compras, tem que colocar o pão de cada dia em casa. Além disso, tem a preocupação de estar sempre empregado, é possível que fique desempregado. Então, tem muitas questões que precisa pensar. E ainda há preocupação com a segurança, diante de um mundo com tanta insegurança, com tanta violência. Então, há essa necessidade. Alguns vão precisar comprar um carro. É uma necessidade comprar o carro, mas depois que comprar o carro vai precisar pagar um seguro também, para que, caso aconteça qualquer problema, possa tê-lo, possa conseguir resolver a situação. Além disso, há também o planejamento de se ter filhos. Tem um planejamento com várias outras situações, mas tem também o planejamento familiar. Eu vou ter filhos. Quando nós teremos filhos? E aí, após os filhos, vem mais responsabilidades ainda. Criá-los, sustentá-los. Irmãos, pensando na vida atual, na situação atual, as pessoas geralmente elas têm uma vida muito corrida.
se alimentam rápido, e a convivência com a família tem sido cada vez menor. Muitas pessoas passam, além de toda a questão do trabalho, às vezes passam horas no trânsito ou no transporte público, saem muito cedo de casa, voltam muito tarde. Quando eu estou eu ando pouco de metrô, mas eu procuro observar. É interessante que você olha para a escada rolante, muitas pessoas elas não param ali e esperam que a escada ser levada. As pessoas vão uma atropelando a outra. Nós percebemos o quanto nós estamos numa vida corrida. As pessoas, muitos, não almoçam, literalmente engolem um lanche ou qualquer coisa, tem poucos minutos para comer ali, e a vida é muito corrida, e alguns não conseguem desfrutar de momentos em família. E se nos dias atuais, todas essas questões que eu coloquei aqui podem vir tirar o sono das pessoas, vir a tirar o nosso sono, nos deixar ansiosos, é provável que diante dessa pandemia, as preocupações aumentem ainda mais. As pessoas fiquem mais inquietas, fiquem mais inseguras. Há mais insegurança, não há muitas certezas com relação ao futuro. A questão, nem a medicina, nem a ciência conseguem dar uma resposta concreta. É possível que as preocupações se aumentem, que a situação fique mais difícil. E o salmista aqui fala justamente sobre este assunto, as questões dessa vida, os nossos projetos, a questão da nossa segurança e a nossa família, os nossos filhos. Este salmo ele foi escrito pelo sábio rei Salomão. Provavelmente Salomão escreveu quando estava construindo o templo, quando estava construindo a sua grande casa também em Jerusalém. E muitos anos depois, esse salmo ele foi acrescentado aos salmos de romagem, aqueles salmos que os israelitas cantavam nas suas peregrinações, quando eles iam às festas para Jerusalém. E é possível que esse salmo também ele tenha sido adaptado para a situação dos israelitas quando estes retornaram do cativeiro babilônico. Eles precisavam reconstruir as suas casas, reconstruir os muros da cidade, reconstruir as suas famílias, ter filhos. Então, aquela situação, além disso, a situação envolvia perigos, muitos inimigos, pessoas que não queriam ver a reconstrução de Jerusalém, quando o povo retorna assim do cativeiro babilônico. Mas olhando para esse salmo como um todo, meus irmãos, eu creio que nós aprendemos aqui que Deus deve ter prioridade em nossas vidas. Deus deve ter prioridade em nossas vidas. Por que Deus deve ter prioridade em nossas vidas? Olhando para esta mensagem, pegando os primeiros versículos aqui, o primeiro verso e o segundo, porque Ele é quem realiza todos os nossos projetos. Deus é quem realiza todos os projetos. Tudo deve ser feito na dependência dEle. Ao usar a expressão casa aqui, o salmista começa a dizer, se o Senhor não edificar a casa, essa expressão, ela significa a estrutura social, a estrutura política e familiar. Se o Senhor não edificar a casa, trabalhar em vão aqui, significa ocupar-se ao ponto de cansaço desnecessário e de inquietação. Então, Salomão afirma que se Deus não estiver agindo nas realizações humanas, haverá sempre frustração. Será algo inútil. Salomão sabia do que estava falando, meus irmãos. Ele estava se preparando para as grandes construções. Ele estava se preparando para construir o templo de Jerusalém, até então havia o tabernáculo. Ele estava se preparando para construir a sua casa, sua residência. E ele sabia que durante o seu reinado, ele teria que fazer ainda muitas outras construções. Ele precisaria realizar muitos projetos. Ele tinha muito material, ele tinha uma grande mão de obra, mas ele sabia que isso não era o suficiente. Não era o suficiente. Embora posteriormente Salomão tenha vindo a falhar justamente no que ele ensinou nesse salmo, justamente nos conselhos que ele dá aqui,
pois ele fez muitos trabalharem de maneira árdua nessas construções, a ponto de seu filho Roboão ter dividido o reino depois, não houve mais, a unificação do reino deixou de existir posteriormente, o reino Israel passou a ter o reino do sul e o reino do norte, em grande parte por causa das falhas de Salomão. Apesar disso, no começo do seu reinado, Salomão ele foi muito temente a Deus. No começo do seu reinado ele pediu sabedoria a Deus, e ele buscava viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Ele reconhecia que se Deus não estivesse nos seus projetos, estes não poderiam ter bom êxito. E semelhantemente, quando os israelitas voltaram do cativeiro, Neemias que estava ali liderando o povo, ele procurou incentivar o povo a reconstruir suas casas, a reconstruírem a própria vida, a reconstruir a cidade. Porém, Neemias deixou bem claro que aquele projeto dependia de Deus. O próprio Neemias era uma pessoa que estava sempre orando, pedindo orientação de Deus, orando pelo povo, para que confiassem em Deus, para que tivessem uma vida voltada para o Senhor. Então essa mensagem vai se aplicar também para o povo de Israel. E Salomão reconhecia também de que toda e qualquer vigilância humana seria inútil contra quaisquer perigos, se Deus não estivesse protegendo a cidade, se Deus não estivesse cuidando de Jerusalém. Não adiantaria ele ter a melhor segurança possível, os vigias, as sentinelas, se Deus não estivesse protegendo, cuidando de Jerusalém, aquilo seria inútil. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que a proteção vinha do Senhor. Ele estava afirmando que Deus é quem governa o mundo e a vida humana. Ele estava mostrando para as pessoas que tudo que possuíam em todas as suas realizações deveriam ser feitas na dependência de Deus e não pela própria força ou sabedoria. Ele diz que ele demonstra aqui que Deus precisava ser o edificador. E meus irmãos, vale lembrar que quem está dizendo aqui é o grande sábio Salomão. Ele era muito sábio, mas mesmo assim ele está dizendo: eu necessito de Deus, eu preciso de Deus. A minha sabedoria não vale de nada se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver nos meus projetos, se Deus não estiver concedendo segurança, proteção, se Ele não estiver conosco. Nenhuma sabedoria, nenhum planejamento, nenhum projeto vai dar certo. Ele estava deixando isso claro. E, irmãos, pensando no contexto novamente do retorno do povo de Israel do contexto babilônico, Neemias, ele ordena para que os homens, eles fizessem a construção dos muros e também das suas casas, mas que eles estivessem, ao mesmo tempo que eles estivessem trabalhando, eles estivessem com a espada na cintura, para que eles estivessem construindo, mas quando os inimigos chegassem, eles pudessem se proteger, defenderem as suas famílias. Porém, o próprio Neemias, ele vai deixar claro para os israelitas, que em última instância quem protegeria eles, o protetor deles, era Deus. Basta você dar uma lida depois no livro de Neemias e isso vai ficar claro. Neemias reconhecia que a proteção vinha do Senhor. E no versículo 2, o salmista ele usa uma figura interessante aqui. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ou alcançastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O salmista, ele usa uma figura de alguém obcecado, aquela pessoa que levanta cedo, levanta de madrugada, e que depois vai para a cama tarde. Aquela pessoa que depois de todo o seu esforço, ele trabalha duro, ele adquire o alimento exaustivamente, com dores, com fadiga, mas ele não consegue desfrutar daquilo. A vida dele se resume em fadiga, em tristeza, em labor,
Ele não consegue nem ao menos desfrutar daquilo que ele adquire. Continua com a mente cheia de preocupações. As poucas horas que essa pessoa vai dormir, ele nem consegue dormir direito porque sua mente está preocupada, ele não consegue pegar no sono, e no outro dia continua trabalhando de maneira exaustiva, inquieta. Tudo não passa de uma rotina cansativa e inútil. E a maioria dos israelitas, meus irmãos, eles trabalhavam na agricultura. E com certeza havia homens ali que se levantavam antes do dia amanhecer, de madrugada, iam para a lavoura, trabalhavam exaustivamente o dia todo, voltavam para casa muito tarde, da noite, e novamente deitavam, dormiam, e continuava aquela rotina no outro dia. As palavras de Salomão aqui têm o mesmo sentido daquilo que Jesus diz no Sermão do Monte. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós vimos isso, um pouquinho sobre isso nessa semana, no estudo na quinta-feira. Ao falar que enquanto dormiam, Deus dava o pão aos seus amados, Salomão não estava aqui incentivando a preguiça. Ele diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salomão não está dizendo, olha, cruzem os braços aí, não façam mais nada, que Deus vai mandar do céu para que a comida caia lá na sua casa, a roupa caia lá, as suas contas sejam pagas. Não é isso que ele está dizendo. Salomão não era contra o trabalho, na verdade ele foi um homem trabalhador. Nós sabemos que o trabalho é algo bíblico. Deus ensina o trabalho. O trabalho já fazia parte, desde o Éden. Deus já deu para Adão e Eva o dever de que eles deveriam cuidar, deu como tarefa para eles darem os nomes aos animais e também cuidarem do jardim. Então o trabalho é uma bênção, não é algo ruim trabalhar. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: façam tudo sem ansiedade, sem desespero. Ele estava deixando claro que enquanto eles descansavam, Deus estava trabalhando em favor deles. Enquanto eles descansavam, dormiam, descansavam depois de um dia difícil de trabalho, colocavam a cabeça no travesseiro, dormiam tranquilos, Deus continuava trabalhando. Deus continuava cuidando deles, Deus mandava a chuva, Deus fazia com que a semente germinasse, produzisse o fruto, e Deus também protegeria a cidade, protegeria a casa deles. Deus é que estava cuidando deles. Portanto, eles poderiam dormir, descansar, desfrutar do sono como um presente de Deus. É isso que o salmista estava dizendo. Em resumo, Salomão queria levar os seus leitores à compreensão de que não adiantava o esforço ansioso para se adquirir o pão de cada dia, se não enxergassem o agir de Deus em favor deles a cada instante, em cada situação. As realizações humanas não devem ser feitas como um fim em si mesmas. Essa era a palavra dele para os seus ouvintes. Salomão sabia bem do que estava falando. Ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Nós bem sabemos que o primeiro nome que Salomão recebeu do profeta Natã foi Gedidias. E qual o significado desse nome? Amado do Senhor. Quando Salomão está dizendo aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, ele está dizendo, eu sou um amado do Senhor, e eu tenho experimentado isso na minha vida, eu tenho experimentado o cuidado de Deus, Deus suprindo cada uma das minhas necessidades, Deus cuidando de mim, Deus cuidando da minha história. Eu tenho experimentado isso, eu tenho visto isso, eu tenho percebido isso, mesmo eu sendo filho de Davi com Batseba, eu sendo filho de Davi e de Batseba, mesmo assim Deus tem cuidado da minha vida. Eu sou um amado do Senhor, o Senhor restaurou o nosso lar, o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós. Irmãos, não podemos nos esquecer que Deus é Senhor de todos os aspectos das nossas vidas. Não podemos confiar no nosso próprio coração, nos nossos próprios projetos, na nossa própria inteligência. Que cada um de nós
use corretamente, adequadamente os talentos que Deus nos deu, de tal forma que todo o sucesso dos nossos esforços seja dado a Deus. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Sem Ti eu não poderia nada. Que tenhamos sempre isso em nossas mentes, meus irmãos. Todo o mérito deve ser dado à bênção do Senhor. Deus tem que fazer parte dos nossos projetos. É triste, irmãos, mas nós devemos reconhecer que muitas vezes nós queremos que Deus seja apenas um colaborador dos nossos projetos. Muitas vezes nós queremos deixar Deus fora dos nossos planos. Muitas vezes nós queremos fazer planos sem nem ao menos orar, sem nem ao menos procurar saber qual a vontade do Senhor para aquilo, pedir orientação ao nosso Deus. Ele não quer ser apenas um colaborador. Deus não quer se encaixar nos nossos projetos. Ele quer que nós nos encaixemos no seu plano maior, no seu projeto maior. É isso que Deus quer para cada um de nós. Muitas vezes nós vamos buscar a Deus quando os nossos planos, nossos projetos nas nossas vidas não dão certo, e aí nós vamos buscar a Deus para Ele consertar. E nós podemos fazer isso, Deus é misericordioso, Ele pode perdoar, Ele pode nos ajudar, mas o ideal é que Ele esteja nos nossos planos, que Ele esteja dirigindo os nossos planos, os nossos projetos, desde o início, para que não haja frustração depois. Devemos buscar a orientação dEle desde o início. Todo esforço sem Deus é inútil. E nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Lembram-se da Torre de Babel? Os construtores ali, eles queriam tornar o nome deles célebres, famosos. Eles queriam construir uma torre que fosse até os céus. Só que eles não pediram a orientação de Deus. Aquele projeto não era o projeto de Deus, porque o projeto de Deus sempre foi que os seres humanos, as pessoas fossem espalhadas pela face da terra, e eles começam aquele projeto sem Deus, e Deus frustrou totalmente. Eles falavam todos a mesma língua, a mesma linguagem, mas Deus fez com que a partir daquela situação, cada um fala um idioma diferente, e eles foram obrigados a se espalharem, porque o projeto deles, o plano deles, não era o plano de Deus. Foi frustrado. Não adiantou nada aquilo. Portanto, querido, você que é jovem ainda, mas você também que já tem uma certa idade, a palavra de Deus vale para todos nós, vale para você criança também, desde já. Busque a orientação de Deus em tudo. Busque a orientação de Deus em tudo. A avó da minha esposa, a Liliana conta que a ensinou quando ela tinha 6 anos a pedir o marido para o Senhor. Não sei se foi o melhor, né? Mas a Liliana disse que sim. Mas a questão, irmãos, é que desde criança nós já podemos pedir a orientação de Deus. Podemos ensinar as crianças desde pequenas a orarem, a pedirem a Deus um esposo, uma esposa temente ao Senhor, a pedir, clamarem a Deus. Isso não existe idade específica. Nós devemos pedir a orientação de Deus, ler a sua palavra, devemos orar a Ele, devemos nos aconselharmos com pessoas mais sábias, pessoas sábias que temem a Deus. Nós podemos buscar conselhos, sim, mas devemos buscar conselhos com pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, que vão dar conselhos baseados não apenas na experiência humana. A nossa experiência tem a sua importância, mas não é apenas a experiência, é principalmente o temor a Deus, amar a Deus,
obedecer a palavra de Deus. Devemos buscar conselhos com pessoas que têm intimidade com Deus. Faça isso para decidir com quem você vai namorar, com quem você vai se casar, com o que você deve trabalhar, qual faculdade você vai fazer, quando pretende adquirir qualquer coisa. Faça isso, peça orientação a Deus, leia a palavra dele, procure entender os propósitos de Deus, busque conselhos. Nesse mundo violento em que vivemos, por mais que devamos ser prudentes, devemos sim tomar medidas de proteção. Você deve ter um alarme no seu carro, não há nenhuma dificuldade com isso, um cadeado no portão da sua casa, devemos sim ter isso, mas devemos reconhecer que, na verdade, Deus é o nosso protetor supremo. Nenhuma medida de proteção será suficiente se Deus não nos proteger. Ele é quem protege e sustenta a nossa vida, família e igreja. Irmãos, essa pandemia que atingiu o mundo todo, ela tem deixado bem claro o quanto nós somos dependentes da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Ela tem deixado bem claro isso. Só Deus pode dar segurança. Se Ele não nos proteger, nós estamos perdidos. E isso pode se aplicar à nossa integridade física, à nossa família, à nossa igreja. Tudo que formos realizar em nossas vidas deve ser com esforço e dedicação, sim. Não é? Devemos trabalhar, devemos nos esforçar, devemos nos dedicar, devemos ter planejamento, usar os talentos que Deus nos deu com alegria, porém, não podemos trabalhar além dos nossos limites. Puxa, pastor, mas comigo não tem jeito. Eu não consigo nem desligar o meu telefone. Até quando eu estou na igreja, às vezes eu preciso, estou resolvendo alguma coisa com trabalho, eu não consigo nem me sentar na mesa com a minha família. Não... Você está conformado com isso? Lembremos que Deus fecha portas e Deus abre portas. Nós não devemos nos conformar com aquilo que está nos afastando de Deus, com aquilo de estarmos fazendo algo que está nos levando ao limite, que está prejudicando a nossa vida, que está prejudicando a nossa família. Não fique inquieto quanto ao dia de amanhã, trabalhe com serenidade, com tranquilidade. Quando for dormir, agradeça a Deus pelo dia que passou, coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz. Pois enquanto nós dormimos, Deus continua trabalhando, Ele continua cuidando de nós. Nós podemos dormir em paz, porque o nosso Deus não tira nem ao menos um cochilo. Ele está pronto para nos proteger, para cuidar das nossas vidas, Ele está preparando para que o próximo dia, o nosso próximo dia seja um dia de bênçãos novamente. Sejamos alvo das bênçãos de Deus. Nunca confiemos nas nossas próprias forças. Reconheçamos a total dependência de Deus. É Ele quem nos concede inteligência, saúde. É Ele que abre portas de emprego. Se saímos de casa para estudar, trabalhar e voltamos em paz, é porque Deus cuida de nós. Ele nos leva e Ele nos traz. Ele cuida de nós até durante o sono. Confiemos, descansemos em Deus e não sejamos dominados por inquietações, pela ansiedade. Lembremos das palavras de Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã. E anteriormente ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando alguém gasta tempo em muitas ocupações, acaba não sobrando tempo para Deus. Trata-se de uma rotina inútil. Irmãos, eu conheço pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que acabaram surtando, foram parar no hospital, porque trabalhava de domingo a domingo, não parava para nada. E só depois que a pessoa passou mal, que foi parar no hospital, que os olhos se abriram e que ela percebeu que aquela rotina não estava levando a nada, estava conquistando dinheiro, muitas coisas, mas não estava conseguindo descansar, não estava desfrutando da vida. A partir daquele momento, desse momento, as pessoas acabam acordando, não desfruta. Não adianta nada a pessoa ganhar dinheiro e não desfrutar daquilo.
Nós conhecemos relatos de pessoas que acabam sofrendo infarto fulminante por ter uma vida extremamente corrida, inquieta. Se o trabalho vier a se tornar o alvo principal de nossas vidas, torna-se, na verdade, um Deus, um ídolo. Sem Deus, nada que façamos vai satisfazer o nosso coração. Somente Ele dá sentido a tudo que fazemos nesse mundo. Tenha em mente também que você é um amado de Deus. Se você confia em Jesus, você é amado de Deus. Ele te concedeu a salvação e todas as demais coisas virão consequentemente. Se Ele cuida até daqueles que não se relacionam com Ele, daqueles que são inimigos dEle, daqueles que não querem saber de Deus, Ele faz vir o sol e a chuva sobre os maus e os bons, os ímpios e os justos. Se Ele cuida até dos que não querem saber dEle, que são ímpios, Ele não vai cuidar muito mais dos seus filhos amados? Com certeza vai, devemos descansar nisso. Mas, meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus aqui, e é importante que reflitamos o seguinte: Deus deve ter prioridade em nossas vidas, primeiro porque Ele é quem realiza todos os nossos projetos, mas Deus deve ter prioridade em nossas vidas, em segundo lugar, porque Ele é quem edifica a nossa família. Ele é quem edifica a nossa família. Confesso que falar sobre esse tema é muito bom. É maravilhoso falar sobre família. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Eu que sou pai, filho, marido, a palavra é sempre primeiramente para nós, para ser aplicado em nossas próprias vidas, diante das nossas próprias falhas. Mas vejamos o que a palavra de Deus nos fala. Deus é quem edifica a nossa família. Olha o que o versículo 3 nos diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então, Salomão, após falar sobre os projetos materiais, finalmente ele fala a respeito do projeto mais importante, que é a família. Ele afirmou que os filhos não são fruto do acaso, mas sim uma herança que Deus concede aos seus filhos, às pessoas no geral, inclusive aos seus amados. Irmãos, herança geralmente está relacionada a algo bom. Herança é uma coisa boa. Porém, geralmente, a herança vem diante de uma situação de morte, uma situação triste. Às vezes você vai receber a herança do seu pai, da sua mãe, mas porque ele faleceu. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, mas vem diante de uma situação ruim. Mas perceba a diferença aqui. Ele está falando de vida. Uma herança que vai se desfrutar em vida. Está falando os filhos, Deus concede os filhos e elas são herança. Então, ao contrário daquela herança que é dada, concedida diante da morte, essa herança é concedida, a própria vida de um novo ser é uma herança para a sua vida, é um presente de Deus. Está dizendo que os filhos são presentes de Deus. Ele está deixando claro aqui que ser pai, ser mãe é um privilégio dado por Deus, é um presente dado por Deus. Ele está deixando claro que os filhos são bênçãos concedidas por Deus aos seus pais. E ele fala de galardão aqui. O fruto do ventre, o seu galardão. Galardão significa as bênçãos que Deus concede a seus filhos. Traz o sentido de bênçãos, de recompensas, tudo por causa da sua graça. Irmãos, é importante nós considerarmos o contexto aqui. Naquela época, as famílias eram enormes. O que os pais mais desejavam era ter muitos filhos, bastante filhos. Quanto mais, melhor. E aí alguns tinham 5 filhos, outros 8, outros 10, 15 e até mais. Porque alguns assuntos são importantes, é importante nós entendermos essa questão, porque os pais dependiam dos filhos na velhice. Quanto mais filhos, mais eles seriam cuidados na velhice, mais eles seriam protegidos na velhice também. E poderiam até dependerem dos seus filhos para o próprio sustento, quando chegassem
quando se tornassem idosos. E no versículo 4, o salmista compara os filhos com flechas nas mãos do guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim os filhos, assim quando o casal jovem tem filhos, eles são como flechas nas mãos do guerreiro, é isso que ele está dizendo. O guerreiro, ele não poderia sair para a guerra ou para combater alguém sem flechas. Ele precisava estar com a sua aljava cheia de flechas, pegar essas flechas na mão e lançá-las contra o inimigo. A ideia aqui, portanto, é que as flechas eram fundamentais e importantíssimas para o guerreiro. O guerreiro precisava das flechas. E quando ele estava com a aljava cheia de flechas, ele estava feliz. Ele sabia que teria muito mais condições de vencer a batalha. E o salmista vai dizer que assim deve ser com os pais. Os filhos devem trazer alegria, não deve ser um peso, mas motivo de alegria. E no versículo 5 ele diz ainda: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nos tempos antigos, nessa época, as assembleias judiciais se reuniam junto às portas da cidade. Aqueles que sofriam processos injustos, quanto mais filhos tinham, mais defesa tinham. Eles iam ali para a porta da cidade, para aquele tribunal, inclusive muitas vezes sofrendo injustiças, e eles iam, e os seus filhos estavam ali para dar apoio para o seu pai, para defender o seu pai. Quanto mais filhos, melhor, mais defesa ele tinha. Mais difícil seria de ele sofrer injustiças sociais, jurídicas. Aqueles que sofriam com os processos injustos, e os filhos os defendiam naquelas assembleias. Semelhantemente, quando alguma casa era atacada por algum inimigo, quanto mais filhos tinham, mais proteção o pai tinha, porque cada filho pegava a sua espada e ia ali proteger os seus pais. Traziam proteção. Havia ali a possibilidade de mais defesa. Portanto, a construção da cidade corresponde à construção da família pelos filhos. A defesa da cidade corresponde à defesa dos direitos no tribunal. Mas embora o salmista não coloque aqui, à luz dos primeiros versículos fica claro que tudo isso dependia também de como eles educavam seus filhos. Perceba o começo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada. Os pais, eles deveriam aprender isso, mas deveriam ensinar essas questões para os seus filhos também. Eles deveriam ter Deus como prioridade em suas vidas, mas deveriam também ensinar os seus filhos a ter Deus como prioridade em suas vidas, para que assim os filhos continuassem sendo bênçãos. Portanto, é importante destacar que se o fato de os filhos serem bênçãos de Deus não isentava os pais de criá-los de acordo com os princípios que o próprio Deus prescreveu em sua palavra. Irmãos, eu gostaria de trazer algumas lições para as nossas vidas, para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Para nós crentes, ter filhos significa estarmos recebendo uma bênção do Senhor. Ter filho é receber um prêmio, um galardão, é um privilégio que Deus nos concede. Não podemos ter a ideia de muitos em nossos dias de que ter um filho é um problema, é um peso. Não é. Ter filhos é bênção. Filhos não vêm para atrapalhar, filhos vêm para abençoar. Uma pessoa que é um casal que é saudável que diz servir a Deus, mas que não admite a possibilidade de ter filho, estão pecando, estão em pecado diante de Deus, estão rejeitando o prêmio, estão rejeitando um galardão, estão rejeitando a bênção de Deus. Isso é pecaminoso. Mas para aquelas pessoas que por motivos de saúde não podem ter filhos,
Vale lembrar que Deus tem um propósito em tudo. Ele, inclusive, pode fazer com que pessoas estéreis venham alcançar o milagre da paternidade e da maternidade. Eu conheço, e não conheço uma ou duas pessoas, não. Eu conheço algumas pessoas, alguns casais, que a medicina disse que não poderiam ter filhos. Fizeram tratamentos e não conseguiram engravidar. E quando menos imaginavam, os filhos chegaram. Porque Deus pode fazer tudo. Deus pode realizar o milagre. Os filhos vêm dele. Ele pode fazer com que os filhos venham. Mas Deus também pode fazer com que um casal, mesmo que eles não tenham filhos, que eles venham ser bênçãos na vida de outras crianças, inclusive no corpo de Cristo, no contexto da igreja. E Deus também pode abençoar adoções. Deus pode abençoar com que pais que não podem ter filhos, adotem e sejam bênção na vida daquelas crianças. E aquelas crianças sejam bênção em suas vidas. O contexto aqui é outro. Você não precisa necessariamente ter 10 filhos, ter 8 filhos. Você não precisa necessariamente ter vários filhos. Mas não pode ter a ideia de que não precisa de filho, de que filhos é um peso, de que o contexto é outro. Essa ideia não cabe para uma pessoa temente a Deus. Nós podemos sim planejar, você pode sim planejar ter filhos. O casal pode planejar quando teremos filhos, quantos filhos teremos. É possível fazer o planejamento, mas mesmo que o filho venha sem planejamento, receba-o como bênção do Senhor, como presente do nosso Deus. Filhos continuam sendo bênçãos em nossos dias, irmãos. Nós vemos tudo que a sociedade fala, parece que não são bênçãos. Parece que são problemas, mas não são. Eles continuam sendo bênçãos. Eles são heranças maravilhosas do Senhor. A nossa família vem de Deus e a família é um motivo de alegria. Os filhos são instrumentos de Deus para o nosso bem. Devemos ter em mente também que, embora os filhos sejam bênção, eles trazem muita responsabilidade. Não podemos negar isso. Os filhos trazem muitas responsabilidades. Deus nos concede filhos para que nós cuidemos deles, para que ensinemos a sua palavra a eles. Do contrário, eles podem vir a nos dar desgosto, a nos trazer muitas angústias. Nos nossos dias, devido a toda essa correria, devido a todas as dificuldades, as pessoas não desfrutam mais da vida em família, e muitas vezes nós crentes também acabamos não desfrutando da vida em família. Muitas vezes as pessoas não se sentam mais na mesa juntas para suas refeições. Isso não é saudável. Muitos pais e mães não têm mais tempo para os filhos. Pessoas perdem suas famílias por causa de carreira profissional. Casamentos são desfeitos por causa disso também. Desfrutemos da nossa vida em família, meus irmãos. Talvez esse período de quarentena sirva para nós refletirmos bastante. Talvez você não tinha muito tempo, agora tem mais. Ou talvez mesmo estando em casa, precisa trabalhar em casa, a correria é ainda maior. Mas precisa refletir sobre isso. Não permite que qualquer outra coisa tome o tempo que deveria ser dado aos filhos. Nós devemos comunicar aos nossos filhos que eles são bênçãos de Deus. Não devemos fazer isso para levantar o ego deles, para deixar eles cheios de orgulho, de egoísmo. Não é para isso. Mas nós devemos dizer que eles são bênçãos para que eles reconheçam que são presentes de Deus, para que eles reconheçam que eles vieram de Deus, que Deus foi quem nos concedeu, para que eles reconheçam que eles pertencem a Deus, que eles são de Deus. Porém, a melhor maneira de demonstrarmos aos nossos filhos o quanto eles são importantes é passando tempo com eles, é dando ouvidos a eles, para que eles nos digam as coisas, independente da idade, nós devemos ouvi-los. Agora, as meninas não estão estudando, né? Estão em casa, não estão indo para a escola. Mas quando eu ia buscar a Esté e a Débora na escola,
E às vezes eu olhava para o semblante delas e você tem uma noção, talvez, de que o dia não foi muito bom, ou de que o dia foi muito bom. A Débora, por ser pequenininha, né, talvez seja, às vezes não está com a fisionomia muito boa, porque está com sono, né? Criança precisa, não dormiu direito. Mas às vezes eu percebi a Esther com um semblante não muito bom, e aqueles minutos que voltávamos para casa de carro, e eu perguntava para ela, e ela tinha a oportunidade de falar ali como foi o seu dia na escola, o que aconteceu. Mas não vou, muitas outras vezes também eu não fiz isso, não perguntei, não me atentei a isso, então não é só não foi todas as vezes que eu fiz corretamente, outras vezes eu falhei também, mas o ponto que eu quero chegar é que é importante nós ouvirmos os nossos filhos, ouvirmos o que as crianças têm a nos dizer. Às vezes elas falam algumas coisas e nós nem prestamos atenção no que elas estão dizendo e depois nem sabemos exatamente o que está acontecendo, não estamos atentos para aquilo como se outras coisas fossem mais importantes, sendo que a nossa família é mais importante do que qualquer coisa. Nossa influência sobre os nossos filhos, ela é enorme para o bem e para o mal. Ela é enorme para o bem e para o mal. Para quem tem crianças pequenas como eu, sabemos o quanto isso é sério, o quanto dependemos da graça de Deus com relação a isso. Mas, meus irmãos, geralmente os nossos filhos, eles aprendem mais nos observando do que nos ouvindo. Geralmente eles aprendem mais pelo exemplo do que pelas nossas palavras. Elas são importantes, mas o nosso exemplo é fundamental. Eles vão aprender muito com as nossas atitudes, novamente, para o bem ou para o mal. Devemos consagrá-los a Deus, ter uma vida devocional em família. O mais importante é que ensinemos eles a amarem e obedecerem a Deus acima de tudo. A nossa principal prioridade não é que os nossos filhos nos obedeçam, mas é mostrar para eles que eles devem obedecer, em primeiro lugar, a Deus. Mesmo quando exigirmos que eles nos obedeçam, devemos mostrar que, nos obedecendo, eles estarão obedecendo a Deus. Devemos apontar sempre para Deus. Nós somos autoridade sobre a vida deles. É importante que eles nos respeitem, que eles nos honrem, mas é mais importante ainda que eles temam a Deus, honrem a Deus, porque assim a honra aos pais virá como consequência. Irmãos, eu tenho ouvido algumas pessoas, alguns servos dizendo uma frase, e é fundamental que nós guardemos essa frase em nossas mentes, em nossos corações e apliquemos ela em nossas vidas. Devemos fazê-los mais filhos de Deus do que nossos. É necessário fazer os nossos filhos mais filhos de Deus do que nossos. Em última instância, eles são de Deus. Deus nos concedeu o privilégio de tê-los conosco, de criá-los, mas tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, nós somos tão somente mordomos de Deus. Nossos filhos, eles não ficarão conosco para sempre. Nós os criamos para o mundo, portanto, devemos prepará-los para a vida como um todo. O melhor que podemos dar aos nossos filhos não é uma boa faculdade, não é uma vida confortável. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, estudo, sustento, isso é importante, mas isso não deve ser prioridade. Às vezes alguém dizer, puxa, mas eu estou muito preocupado de ter filhos porque eu não sei como é que vai ser a questão do futuro, para estudo, para isso, para aquilo, isso é importante, mas a sua principal preocupação é: eu quero que meu filho tema a Deus, que meu filho ame a Deus, que meu filho siga ao Senhor. O mais importante é levá-los a ser tementes a Deus e, consequentemente, eles serão bons cidadãos, bons profissionais e bons cônjuges. Consequentemente, eles entenderão que a casa deve ser edificada pelo Senhor, que a cidade deve ser guardada pelo Senhor, que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde e que Deus cuida dos seus amados
até mesmo durante o sono. Quando nós ensinamos nossos filhos a temerem a Deus, eles vão entender também, essas questões virão como consequências. Se as coisas ocorrerem assim, tenha certeza de que quando chegarmos na nossa velhice, nós não estaremos numa cama, sem ninguém preocupado conosco, sem ninguém para nos ajudar, sem ninguém para nos defender diante das nossas limitações. Filhos tementes a Deus significa também uma velhice abençoada, uma velhice com filhos, netos, ao nosso lado, cuidando de nós. Irmãos, a Liliana e eu temos percebido a bênção que são a Débora e a Esther. Elas são presentes de Deus, elas são heranças nas nossas vidas, elas são bênçãos. Nós cometemos falhas com relação a elas, precisamos da graça do Senhor a cada dia para criá-las com as nossas falhas e acertos, e elas também têm as suas falhas, mas podemos dizer que elas são heranças do Senhor, são bênçãos. Vale a pena ser pai, vale a pena ser mãe. E muitos daqueles que estão nos ouvindo já são avós, outros já são até bisavós. Certamente sabe da bênção que é isso. Eu tenho um amigo meu que é pastor, e uma coisa que ele me disse, compartilhou comigo uma certa vez, que eu achei muito interessante. Ele tem um filho, e desde pequeno, mesmo nos momentos mais corridos dele, antes de ser pastor, ele tinha outra profissão, ele sempre tinha dias específicos para passar só com o filho. Mesmo que tivesse, lógico que ele passava com o filho, dava atenção para o filho no dia a dia, mas ele reservava pelo menos um dia no mês que era dedicado única e exclusivamente para o filho. Ele ia para o cinema com o filho, ia fazer muitas outras coisas com o filho, mas ele dizia, eu não posso ficar desatento com o meu filho. E eu tenho alguns filmes que me chamam muita atenção, e para os homens que estão me ouvindo agora, se você não assistiu ainda, você não só deve, como você tem que assistir. O filme Corajosos. É um filme com princípios da masculinidade bíblica preciosos. Sabemos que todos os filmes têm as suas falhas, nenhum é perfeito, mas ele é um filme que em si mostra muita masculinidade bíblica. Mas o que eu quero, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, Corajosos, é o seguinte: havia um policial ali, um dos principais atores do filme, ele era policial inclusive, e ele tinha 2 filhos. Ele tinha um filho que era adolescente, jovem, e o filho dele vivia pedindo, pai, vamos correr comigo, eu gosto de correr, vamos correr comigo, e ele sempre rejeitava, não quero correr, não nasci para correr, pode continuar fazendo as suas corridas aí, mas por favor, não insista para que eu vá junto com você. E ele também tinha uma filhinha, pequena, e teve um dia que ele estava com ela em determinado local, e ela sai do carro e começa a dançar. E ela fala, papai, vem dançar comigo, vem dançar comigo. Não tinha música nem nada, mas ela fala, papai, vem dançar comigo. E ele fala, não, filha, as pessoas estão olhando, não vou dançar, não quero, não me leve a mal, mas não vou dançar. Pouco tempo depois, ele perde a filha, ela vem a falecer, e ele volta naquele mesmo local, triste. Ele desce do carro e dança sozinho ali, fala, por que eu não dancei com ela naquele dia? E a partir de então ele começa a correr com seu filho. Ele que não gostava de correr, agora ele passa a correr com o seu filho. Porque precisou de uma situação trágica para que ele entendesse o quanto era importante o seu relacionamento com os filhos. Que essa ilustração, ela nos ajude a enxergarmos a importância dos nossos filhos. E Deus, Ele nos amou tanto, que Ele entregou o seu único filho para que nós fôssemos feitos os seus filhos.
E a partir de então Ele tem cuidado de nós, Ele tem dado atenção para nós o tempo todo. Que Deus assim nos abençoe, nos sustente. Amém. Vamos agora, meus irmãos, cantar o hino 218, Vontade Soberana. 218, Vontade Soberana. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. E a minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, gratos somos a Ti pela oportunidade que temos de prestar culto ao Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos exorta, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos traz conforto, consolo, alegria, por intermédio da Tua palavra. Abençoa cada um de nós que ouvimos a Tua palavra, Senhor, a começar de mim, para que a coloquemos em prática em nossas vidas, para que coloquemos o Senhor como prioridade em nossas vidas, certos de que o Senhor deve estar à frente de todos os nossos projetos, de todos os nossos planos, e de que o Senhor é aquele que deve edificar, sustentar a nossa família, os nossos filhos. Abençoa cada um de nós, ó Deus, suplico de uma forma especial que Tu estejas abençoando também nesse dia os jovens, uma vez que comemoramos o dia do jovem presbiteriano, sabemos todos os dias são dias dos jovens, mas uma vez que temos essa data, suplicamos, abençoa cada um dos jovens não apenas presbiterianos, mas dos jovens tementes ao Senhor, que Te amam, que Te servem, fortalece, sustenta os Teus servos, que tem uma vida voltada para Ti, e abençoa aqueles jovens que ainda não Te conhecem, ó Pai, que nós possamos ser luz, levando a Tua palavra para tantos jovens, adolescentes que se encontram nas drogas, na prostituição, em tantos caminhos ruins, Senhor, que nós possamos ser instrumentos de Ti para proclamar o Evangelho para essas pessoas também. Dá-nos uma semana na Tua presença, abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus por esse momento de culto.
nós falamos bastante a respeito de filhos, e eu esqueci de trazer o livro aqui, mas eu gostaria de indicar aos irmãos, é lógico que o livro base é a palavra de Deus, mas eu gostaria de indicar aos irmãos o livro Pastoreando o Coração da Criança. Pastoreando o Coração da Criança, um livro muito bom, que certamente trará edificação para a vida dos nossos, para a sua vida como pai. Lembrando também que nós estamos em maio já, né, os nossos irmãos Levi e Amanda estão aí na expectativa, na reta final da gestação, que continuemos em oração por esses queridos irmãos, para que Deus abençoe, que a neném, a Radassa, nasça bem, com saúde, com certeza um presente, uma bênção de Deus na vida dessa família e também será na vida da igreja. Irmãos, que Deus abençoe a sua semana. Agradecemos por todos aqueles que assistiram conosco, que participaram conosco desse momento de culto. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Lembremos que, se Deus permitir, amanhã teremos a devocional às 15 horas com o nosso irmão presbítero Luiz. Também, durante a semana, teremos também, provavelmente na quarta ou na quinta, o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aqueles que nos visitaram mesmo que virtualmente. Deus abençoe a sua vida. Agora estarei impetrando a bênção e depois ouviremos o pós-lúdio. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus presente em seus lares e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão e preciosas vidas sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana,
Comunidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na